Olá, tudo bem, pessoal? Eu vim aqui comunicar que o curso Sagrado Masculino para as Mulheres estão prontas e que em breve estará pronto o Sagrado Feminino para os Homens. Eu vou dar mais ou menos uma explicação. Devido a muitas guerras de sexos e eu ouvi muitas reclamações das mulheres, que os homens é isso, os homens é aquilo, reclamações de homens sobre as mulheres, eu percebi isso há muito tempo. Eu já sempre tentei conversar com os meus amigos, com as minhas amigas, sempre tentei fazer até vídeos aqui, mas eu percebi que as pessoas não entendiam que todo o problema dessa discussão, dessa briga, era a falta do conhecimento da mulher do que é o homem foi feito, quais as estruturas que estão dentro do homem, o porquê de algumas deficiências do homem, para que as mulheres possam entender como funciona o sagrado masculino, o porquê os homens têm algumas atitudes que eles não deveriam ter, mas têm, entendeu? E porque algumas atitudes que os homens têm, as mulheres compreendem mal. Então, e ao mesmo tempo, no sagrado feminino, eu coloquei algumas coisas, alguns arquétipos que existem, que é inerente a qualquer mulher, tá bom? É inerente a todas as mulheres, tá joia? Significa que existe de forma ativa, menos ativa ou adormecida em todas as mulheres, três arquétipos que atrapalham muito elas a discernirem qual é o melhor relacionamento para elas. E elas mesmas discernirem de verdade o que elas estão sentindo. Porque esses três arquétipos, essas três coisas, cegam as mulheres a enxergar os homens como elas são. E cegam elas mesmas a enxergar o relacionamento que elas querem. E os relacionamentos a qual elas se encontram. Que esse é o maior problema. Muitas mulheres entram no relacionamento, mas elas não sabem no relacionamento ao qual elas se encontram. Porque esses arquétipos estão funcionando dentro delas, cegando elas. E é isso que nesse curso Sagrado Masculino, para as mulheres, eu tento explicar para elas. Que se elas tirarem delas esses três arquétipos, elas vão conseguir enxergar melhor quem é o homem. E antes delas tomarem uma atitude, se namora ou se casa, se fica ou não, elas vão conseguir identificar que tipo de homem é aquele. Mas primeiro elas precisam curar nelas. E ao mesmo tempo também eu explico como é o funcionamento. O que está dentro do sagrado masculino, o porquê algumas atitudes dos homens são tomadas daquele jeito. Do sagrado feminino para os homens, eu vou tentar explicar para os homens como são as mulheres, como elas pensam, por que elas conversam mais do que os homens. Porque quando elas vão conversar, elas precisam citar coisas e falar coisas e fazer um rodeio para chegar naquilo, para os homens poderem compreendê-las. Para os homens poderem de uma vez por toda entender